Oi, gente, tudo bem? O nosso grupo irá apresentar o trabalho interdisciplinar e o grupo é Maria Eduarda Serra, Érica Maia, Pedro Santos, Sabrina Soares, Giovana Siqueira e Maria Clara de Jesus. É isso, espero que gostem. Perseguições na ilha de Cuba. Em Cuba, passou a ser vítima constante de toda sorte de pressões por parte de lojas maçônicas. Estas faziam violentas oposições aos padres e provocaram vários atentados contra sua vida. Puseram fogo numa casa em que ele estava, misturaram veneno em seus alimentos, bateram nele várias vezes e o assaltaram à mão armada outras tantas. Porém, Santo Antônio Maria Clara sempre escapava ileso e continuava sua missão sem retroceder. Missão em Cuba, Congregação Feminina. Santo Antônio Maria Claré restaurou o velho seminário cubano, que, por causa de seu exemplo de santidade, passou a receber inúmeras vocações. Apoiou negros e índios, tornados escravos, e procurava libertá-los. No ano 1855, com o auxílio de Madre Antônia Paris, fundou uma nova congregação religiosa, que passou a se chamar Congregação das Irmãs de Ensino Maria Imaculada. Mais tarde, receberam o apelido carinhoso de Irmãs Claretianas. Por causa de seu empenho missionário, Cuba ganhara várias outras dioceses. Ele fez questão de fazer visitas pastorais a cada uma delas. Nessas visitas, levava força e ânimo para os cristãos que mergulhavam num trabalho sempre mais difícil e sempre mais necessário. Volta à Europa. Em 1857, Santo Antônio Maria Claret voltou a Madrid, deixando a Igreja de Cuba mais fortalecida, unida e resistente. Em sua volta à Espanha, a rainha Isabel II pediu que ele passasse a ser seu confessor. Mesmo sem querer tal cargo, para não se envolver com política, aceitou, vendo também nisso um chamado de Deus. Nessa época, teve tempo para escrever e sua obra literária cresceu bastante. Ele juntou a ela seus incontáveis sermões cheios de sabedoria. No ano 1868, fez-se solidário com a rainha e acompanhou-a no exílio na França. Lá, permaneceu junto com a família real, porém continuou sua missão apostólica de grande escritor. Na França, achou tempo e forças para dirigir a fundação de uma academia destinada aos artistas. Esta obra passou a substituir sob a proteção de São Miguel Arcanjo. Oi, professores! Hoje eu vou falar um pouco sobre Antônio Maria Claret, que foi um missionário. Eu vou falar um pouco sobre a vida dele. Ele foi ordenado em 1835. Em seguida, ele recebeu a nomeação do pároco de sua terra natal. Ali ele ficou durante anos. Depois disso, ele foi para Roma. Foi precisamente para uma entidade da igreja chamada Propaganda Fides, que era a propaganda da fé, e passou a ser missionário apostólico. Nesse mistério, viveu anos de árduo trabalho, dedicando inteiramente ao serviço pastoral na Espanha. Este seu trabalho rendeu muitos frutos para a igreja, por causa do êxito do trabalho. Foi enviado para as Ilhas Canárias, uma região difícil no campo da missão, no ano de 1848. A sua primeira fundação. A primeira fundação, o padre Antônio Maria Claret sentia em seu coração o ardente desejo de iniciar uma obra com alcance mais amplo. Assim, no ano de 1849, junto com outros 5 jovens padres, ele fundou a Congregação dos Missionários Filhos da Imaculada Coração de Maria. Mais tarde, esta congregação passou a ser chamada de Padres Claretianos. Agora eu vou falar um pouco sobre Bispo de Cuba. Pouco tempo depois da fundação da congregação, a longínqua Diocese de Cuba vivia um tempo de enorme dificuldade. Estava sem bispo. Após 14 anos, assim mesmo, no mesmo ano da fundação da congregação, o padre Antônio Maria Claret foi nomeado seu arcebispo. Novamente colocou-se a serviço e ficou evidente da Nossa Senhora jamais o abandonava. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a Europa no século XIX, o século do Claret e tal, e vou falar um acontecimento marcante. A Europa no século XIX passou por um período revolucionário, uma época de transformações significativas. Na Europa, no século XIX, ideais ideológicas como direitos humanos, democracia, nacionalismo, mudança de economia,
como a industrialização também e os sistemas de mercado, geraram mudanças e novas oportunidades. No final do século XIX, o continente europeu chegou ao ápice do seu poder global. Bom, gente, agora eu vou contar o acontecimento histórico na Europa. Um desses acontecimentos foi a rebelião na França. O governo do rei francês Luís Philippe nunca satisfez a população francesa. O ressentimento contra o seu governo era ainda maior entre a classe operária. Eles sofriam de desemprego e salários baixos. As leis na França não permitiam greves e nem que os trabalhadores tivessem terra suficientemente para terem direito de voto. O povo francês também, eles contestavam a corrupção dos oficiais de governo. E os operários, eles falaram que tinha que ter uma mudança radical na França, que não estava bom daquele jeito, tinha que mudar. E uma das mudanças foi o socialismo. E aí eles juntaram e formaram multidões enfurecidas e se rebelaram em Paris na noite de 22 de fevereiro de 1848. E aí, finalmente, Luís Philippe tomou vergonha na cara e deixou o trono. E aí ele fugiu 3 dias depois da França. E a filosofia econômica diz que bancos, empresas, fábricas devem ser propriedades públicas. Um grupo de socialista falava que era melhor os trabalhadores que trabalhavam na empresa serem os donos. O outro grupo falava que era melhor deixar o governo cuidando dessas empresas e tal. Mas ambos concordavam que deveria ter igualdade, que as riquezas deveriam ser divididas com o povo. E o povo, cansado de tanta corrupção governamental, tanta, demora e tal de reforma e implementação de reforma. Agora eu vou falar sobre os 7 ensinamentos em espanhol. No desees a nadie lo que puede hacer por ti mesmo. O segundo é no tenga el dinero antes de tenerlo en la mano. E o terceiro é no compres nada, no importa lo barato que sea, si no los necesitas. E o 4 é evita el orgullo, porque es peor que el hombre la sede el frío. Quinto ensinamento é nunca te arrepiastes de haber comido pouco. O sexto, piensa bien antes de dar un consejo y prepárate para servir. O 7 e último ensinamento é se estás enjoado, cuenta hasta 10 antes de contestar, e se estar ofendido, se era melhor contar hasta. Haz que tu, hijo y seguidores se multipliquen y sean fieles, para trabajar por el reino de nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que en el momento de nuestra muerte merezcamos ser reconocidos como buenos y fieles servidores, según el Evangelio. Amém. Now I will say the Santo Antônio Maria Claret's prayer, and my friend Giovanna will continue it in Spanish. Lord, that have made Santo Antônio Maria Claret our Father, a zealous apostle of the glory of the God and the salvation of man, grant us the burning charity that burned your heart to continue with intensity and effectiveness your apostolic work. Hi, I'm Pedro, and I'm here today to talk about the 7 teachings of Santo Antônio Maria Claret. So, they were: don't leave to anyone what you can do
alone. Don't use the money before you have it in hands. Don't buy anything, no matter how cheap is it, if you don't need it. Avoid pride because it's worse than hunger, cold, and thirst. Never regret eating little. Think carefully before giving advices, and be ready to serve. And if you're mad, count to 10 for answering. And if you're offended, it would be better to count to 100. Nossa Senhora, és nossa força, como ensinou o Pai Fundador. Somos os frutos de grande amor. Ó Virgem pura, de amor eterno, guia pra sempre os nossos passos, os missionários claretianos. Então, gente, vim falar um pouquinho sobre os missionários claretianos num contexto geral. Hoje se encontram mais de 3.000 missionários espalhados pelo mundo e eles fazem ações na África do Sul, África do Norte, Rússia, Gana, Haiti, Quênia, também fazem na América do Sul, na América do Norte, e enfim, são espalhados pelo mundo, né? Suas missões se baseiam na necessidade de cada local. Fora as missões de levarem alimentação básica e de catequese, se encontram também 337 paróquias, 85 centros de missão, 17 casas de espiritualidade, 54 estabelecimentos de ensino, 10 escolas paroquiais e infantários, 57 seminários, 4 residências universitárias, 11 editorias, 15 revistas, 6 estações de rádio, e isso tudo espalhados pelo mundo inteiro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as missões na Angola. As missões lá na Angola se iniciaram na Semana Missionária de 2008. Lá eles fazem seminários, trazem alimentos básicos e materiais, tanto para os seminaristas quanto para as pessoas que moram lá e que necessitam de mais auxílio. Como a maioria da população vive em estado precário e de escassez de alimentos e de ações básicas, os missionários levam através de doações e de arrecadações as principais necessidades daquela população. Aqui é uma foto exemplo, tá? Que são alguns seminaristas, né? Que fizeram seminário a partir dos claretianos. E é isso. Os missionários claretianos atuam em São Tomé e Príncipe, um país africano, a fim de estimular raciocínio lógico através de práticas educacionais de boa qualidade, assim como exercício da cidadania e valores cristãos. Em julho de 2019, a Procura enviou seus primeiros voluntários numa missão na Ilha do Príncipe, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de São Tomé e Príncipe, com o objetivo de proporcionar voluntariado em estilo da Casa Clarete. E eles desenvolveram diversas atividades de educação, tempos livres e saúde em prol da população local. A ação missionária claretiana em Marrocos ocorreu em janeiro de 2019. A Procura aprofundou contatos com os claretianos que estavam na Espanha há alguns anos acompanhando um projeto em Tanger, em Marrocos. Daí surgiu uma oportunidade de um voluntariado muito especial junto com algumas instituições e comunidades. Em Portugal, para além das atividades desenvolvidas durante o ano pelas delegações espalhadas pelo país, em agosto a Procura realiza uma semana missionária. Em 2017, foi iniciada essa experiência de missão em Boticas e todos os anos existe a ligação com a comunidade e instituições locais para partilhar a alegria do testemunho missionário junto de algumas comunidades mais isoladas desse concelho. E para esse final, agora a oração, né? Para os missionários claretianos, para o ano que vai vir. Enfim, para nós, estudantes também do Claretiano Stella Maris. Então, primeiramente, temos que agradecer
por todas as ações, por todas as missões que esses missionários fazem, pelas vidas que eles salvam, né, dessa forma, e pelas vezes que eles deixam, pelas vezes não, pela vida, né, que eles deixaram no lugar onde eles moram, as pessoas que eles amam, que eles deixaram aqui, justamente para fazer um bem maior para o outro que ele nem conhece. Então agradecer principalmente essa entrega de trabalhos missionários, de trabalhos para ajudar o próximo e, enfim, essa mostra de solidariedade e de entrega com o próximo, né? Agradecer também todos os professores da rede claretiana, principalmente os nossos professores, que têm se esforçado tanto nesse ano de 2020, por conta da pandemia, tiveram que, né, se virar aí de uma forma bem diferente que eles não estavam acostumados de ensino. Então, agradecer pelo esforço, pela dedicação, para que a gente sempre aprenda e tenha a melhor educação possível, né? E, por fim, agradecer por esse ano por completo, né? E, por mais que tenha sido difícil, acredito que todo mundo saiu com aprendizado. E é isso aí. Então, que Deus possa sempre estar guiando o coração desses missionários, estar guiando o coração dos funcionários claretianos, principalmente da nossa escola, Stella Maris, e que nós, estudantes, sejamos frutos desse tão grande amor, né? A própria musiquinha fala, né? Mas é isso aí, tá bom? Obrigada e é isso. Beijo pra vocês.